E aí, cambada, tudo de boas? Eu espero que sim, porque hoje eu resolvi trazer para vocês mais uma lista com top 10 novos e melhores animes dublados em 2025. E como vocês já sabem, cambada, são animes que recentemente foram ou estão sendo dublados, beleza? E todos dessa lista estão com uma dublagem muito massa, cara. E então, se você gosta desse tipo de lista, já sabe, né, cambada? Deixa aquele seu like para mais vídeos assim. E também não se esqueça de se inscrever, beleza? Enfim, cambada, bora logo para essa lista que ela tá muito massa. Futari Solo Camp. E mesclando comédia, romance seinen e vida cotidiana, a história do anime segue, mano, o nosso protagonista chamado Gen Kinokura, um homem de 34 anos que adora acampar ao ar livre, fugindo de todo o barulho e estresse da cidade. E para ele, mano, não há nada melhor do que o silêncio da natureza, tendo a companhia das estrelas, uma fogueira para se aquecer e uma boa comida. E o Prota Gen, por outro lado, é um tanto rabugento e não curte pessoas em volta quando está acampando. E é então que em certa ocasião, ele encontra Shizuko Kusano, uma jovem mulher por volta dos 20 e poucos anos, que a mesma estava despindo-se em plena floresta e expondo seus glúteos em forma de pesco. E ela, mano, acidentalmente cai, e isso com o Prota por cima. E é então que depois desses acontecimentos, Shizuko e Gen decidem se aquecerem na fogueira e pôr as vestes para secar. E após um mal entendido, Shizuko afirma adorar acampamentos, mas devido à pouca experiência, cometeu mais erros do que acertos. E agora, contra a vontade do nosso protagonista, ela decide segui-lo por algum tempo, até adquirir experiência como um hobby. Enfim, cambada, se vocês curtem anime desse tipo, recomendo vocês assistirem esse. E a história desse anime se passa, mano, em um mundo onde a humanidade está à beira do colapso. E não por zumbis ou alienígenas, mas sim por gatinhos. E na Terra, um vírus se espalhou rapidamente, transformando assim os humanos em criaturas felinas irresistivelmente fofas e forçando os poucos sobreviventes a se esconderem nos cantos mais escuros da Terra. E é então que logo no primeiro episódio, conhecemos o prota chamado Kusanagi, um homem sem memórias, mas com um conhecimento impressionante sobre gatos. E que eu acho, meu parceiro, que esse bicho era um gato e se transformou em humano. Enfim, ele e a sua colega de trabalho, chamada Kaori, tentam ao máximo resistir ao avanço da pandemia juntos. E isso apenas usando a inteligência, estratégia e força de vontade. Mas a parte mais difícil desse apocalipse, cara, é ver tantos gatinhos fofinhos e não poder abraçar nenhum deles. É isto, meu parceiro, é um anime bem diferente que eu recomendo. Tsuyokuchi New Saga. E mesclando aventura, drama, fantasia medieval e viagem no tempo, a história do anime seguirá o nosso protagonista herói chamado Killer Leonid, que após ter a sua cidade natal dizimada pelo exército do Rei Capeta, uniu-se a uma equipe de guerreiros experientes, buscando impedir essa ameaça. E após sangrentos combates, eles finalmente alcançam o Rei do Mal e assim o derrotam, ao custo de quase todos seus companheiros, deixando apenas Caio vivo, porém gravemente ferido. E em seus últimos instantes, ele toca em um misterioso cristal que estava presente ali na Sala das Trevas. Entretanto, mano, ao invés de morrer como ele imaginava, Caio acaba acordando em seu corpo 4 anos atrás. E agora armado com o conhecimento do futuro, Caio decide mudar o curso dos eventos, tornando-se assim mais forte e impedindo que a tragédia se repita. E ele também irá buscar evitar os erros do passado, proteger os seus entes queridos e assim tentar garantir um futuro diferente para o mundo. Enfim, meu parceiro, só recomendo você assistir esse anime. E neste anime, o nosso protagonista, chamado Rentaro Adio, tem tudo: beleza, inteligência, habilidade atlética e popularidade entre colegas e mentores. Mas infelizmente, mano, nenhuma dessas qualidades ajuda Rentaro em sua vida amorosa. E no dia de sua formatura do ensino fundamental, ele é mais uma vez rejeitado por uma garota para quem se confessa, recebendo assim sua 100ª rejeição consecutiva. E agora, sem sorte, ele vai até um santuário de casamenteiros e deseja finalmente arrumar uma namoradinha no ensino médio. E quando o deus do santuário aparece repentinamente diante dele, Rentaro, mano, é informado que encontrará um total astronômico de 100 almas gêmeas no ensino médio. E o problema, cara, é que ele não deve rejeitar nenhuma delas, pois isso causará um infortúnio mortal.
E embora Rentaro inicialmente não leve essa previsão a sério, suas dúvidas desaparecem quando, no primeiro dia de aula, ele conhece duas belas cocotinhas, que são duas dessas almas gêmeas. E são elas, cara, Hakari Hanazono e Karani Ida, e que as mesmas se confessam a ele. E agora, meu parceiro, com encontros predestinados e inúmeras confissões de amor, a vida de Rentaro está prestes a ficar muito mais emocionante. Enfim, cara, é mais um daqueles belos animes de comédia romântica, onde que se você assistir, vai querer arranjar uma namoradinha. E então, meu parceiro, só assiste essa belezura. Shin Samurai Den. E no anime, nas profundezas de uma selva tropical, o nosso jovem protagonista chamado Aiba Kuragane pratica esgrima diligentemente ao lado de seu pai chamado Kenjuro, e isto completamente alheio ao mundo moderno. No entanto, mano, um dia os dois acabam acidentalmente em um container a caminho do Japão, e lá eles acabam encontrando um antigo rival de Kenjuro chamado Raizou Mine e sua filha Sayaka. E agora, sem outras opções, o Prota Aiba concorda com um acordo com a família Mine. Se ele derrotar o aluno mais forte do dojo, será bem-vindo. E usando suas habilidades distintas e força extraordinária, Aiba conquista o seu lugar. E agora, desejando lutar contra inimigos mais poderosos, Aiba segue Sayaka até a escola, onde rapidamente perde para Takeshi Onimaru e o reconhece como seu novo rival. E com Onimaru herdando a espada de sua linhagem e obtendo poderes demoníacos, Aiba precisa treinar para se tornar ainda mais forte e derrotá-lo de vez. Enfim, meu parceiro, só assiste essa belezura de anime. Tougen Yankee. E no anime, indivíduos com sangue Momotaro e Onin correndo em suas veias mantêm uma rivalidade de longa data. E os Onin são descuidados, precipitados e desordeiros, e enquanto os Momotaro protegem o mundo humano dos incontroláveis Onins. E o nosso protagonista, chamado Shiki Ichinose, é um adolescente imprudente e irresponsável, ciente de sua rebeldia e até orgulhoso de sua expulsão da escola. E apesar da atitude rebelde de Shiki, seu pai adotivo, chamado Tsuyoshi, se importa profundamente com ele. O amor altruísta de Tsuyoshi logo é mostrado em um acidente explosivo, quando Momotaro invade procurando por Shiki. E como um Momotaro, Tsuyoshi vem escondendo Shiki há anos e mantendo suas origens Onin em segredo até mesmo dele. E ao desistir de sua vida para salvar Shiki e confessar tudo em seu último suspiro, o sangue Onin de Shiki desperta pela primeira vez, transformando-o em um monstro indisciplinado, transbordando de raiva e sede de vingança. E a explosão momentânea de Shiki atrai a atenção de Naito Mudano, um professor Onin da Academia Hakushaza, uma instituição para jovens Onins que precisam compreender e aperfeiçoar os seus poderes. E antes que o Prota possa vingar seu pai, ele precisa aprender a controlar sua natureza teimosa e impulsiva e, acima de tudo, lutar contra o seu próprio sangue demoníaco. Enfim, cara, este é um novo anime bem da hora, que é uma mistura de Jujutsu Kaisen com Tokyo Revengers. E então, só recomendo você assistir essa belezura. Chaonen Glinfang. E a história desse anime foca no nosso protagonista chamado Wang, um jovem aparentemente comum, que após um acidente misterioso recebe um artefato enigmático conhecido como Super Cube. E este objeto de origem cósmica concede a ele habilidades extraordinárias, capaz de transformar a vida do nosso protagonista de uma maneira que ele jamais imaginaria. Porém, mano, sua vida tranquila se torna um campo de batalha quando ele se vê envolvido em uma série de eventos perigosos. E tudo isso por causa de seu amor platônico chamado Shen, a garota por quem está apaixonado. E é então, mano, que a história começa, quando Wang decide se declarar para Shen, mas que acaba se deparando com um mistério ainda maior. E ao tentar protegê-la, ele falha quando Shen é sequestrada por um homem misterioso e levada para outra dimensão. E com o seu novo poder, proporcionado pelo Super Cube, o Wang, cara, parte em uma jornada para resgatar Shen, mas essa mesma jornada o leva a um caminho inesperado, onde ele deve enfrentar perigos, adversários poderosos e desafios nunca imaginados. E à medida que a trama avança, o Prota Wang se torna cada vez mais forte, e isso com o objetivo de se tornar o homem mais poderoso do universo. Enfim, meu parceiro, esse é um ótimo anime chinês de ação com fantasia e com o nosso protagonista Overpower, e que eu recomendo muito você assistir essa belezura, porque ele é muito massa.
Bullet Bullet. E a história desse anime se passa em um mundo pós-apocalíptico, onde a Terra se tornou um grande deserto e a humanidade vive usando tecnologias desconhecidas como relíquias do passado. E o nosso protagonista, chamado Gear, é um jovem que decide se juntar a Shirokuma, que o mesmo é um urso polar viciado em jogos de azar, e a QU-0213, que é um robô com 4 personalidades. E isto, mano, para formar um grupo de ladrões justiceiros e com o objetivo de roubar de volta itens que foram levados injustamente. E é então que em certo dia, Gear conhece Noah, uma misteriosa cocotinha, que pede para que ele roube um item que foi tomado dela por um assassino que está a perseguindo. Entretanto, mano, assim que recupera o item, Gear percebe que colocou as mãos em um segredo que pode mudar o mundo por completo. É isso, meu parceiro, é um anime interessante que eu recomendo você ver. Cleavades. E Cleavades, mano, se passará no continente de Etseia, onde há 5 raças humanoides. São elas Hades, Bents, Slides, Orcs e Dornes, e os mesmos dividem espaço com 4 reinos externos, comandados por bestas mágicas sombrias. E o mais terrível entre essas bestas é Cleavades, uma criatura gigante na forma de um bode com caudas pontiagudas e que teve seu território invadido por 13 heróis do reino de Raiden, o reino mais avançado tecnologicamente e que é o único reino que consegue criar armas mágicas. Mas é então que Cleavades elimina com facilidade tais heróis, incluindo a jovem guerreira chamada Alicia. E ele decide então exterminar o reino de Raiden com todas as suas habilidades, e isso incomodado pela engenhosidade humanoide. E agora, por força de uma promessa, Cleavades mantém viva uma criança recém-nascida chamada de Luna, e ele decide acompanhar o seu crescimento. E Cleavades então usa seu próprio sangue e ressuscita Alicia como uma serva morta-viva, e isso para que ela se torne uma ama de leite da criança. Mas por ser virgem, Alicia é inapta à tarefa, e é então que eles decidem viajar até o território humanoide em busca de outra solução, e assim começará a aventura do poderoso Cleavades. É isso, cambada, é um novo anime de aventura e fantasia muito massa, que eu recomendo muito você assistir. Lord of Mysteries. E o anime começa com o nosso protagonista chamado Zou Migro, acordando em um lugar estranho, com roupas antigas, em uma cidade que mistura tecnologia a vapor com a estética vitoriana. E ele está confuso, tonto, e tudo parece um sonho, mas não demora muito para ele perceber que agora ele está no corpo de outra pessoa, um homem chamado Clay Moretz. E em meio àquela confusão, ele começa a descobrir coisas, principalmente, mano, que Clay aparentemente acabou de tentar cometer suicídio. O prota de algum modo acabou transmigrando para o seu corpo, mas só que ele não herdou apenas o seu corpo, mas também herdou as memórias de Clay. E tentando entender o que está acontecendo, o prota agora como Clay começa a vasculhar o diário ocultista que causou toda essa confusão. E o texto no diário fala, mano, sobre rituais, poções e sobre um tal mundo acima da névoa cinza. E agora, movido pela curiosidade e também um pouco de desespero, ele decide realizar um ritual, e isso para tentar voltar para o seu corpo original. E é então que a partir desse momento, mano, ele deixa de ser apenas um homem comum, tornando-se assim uma peça muito importante num jogo cósmico muito maior. E como Clay Moretz, ele começa a desvendar os segredos dos Beyonders, pessoas que tomam poções ocultas para assim ganhar poderes sobrenaturais. E ele também irá descobrir, cara, que há organizações secretas, deuses antigos e facções sombrias. E mesmo não sendo deste mundo, o nosso protagonista, mano, carrega consigo algo raro, a expectativa de um forasteiro que pode ver além do véu do mistério. E isto talvez, mano, seja o que o torna tão especial ou tão perigoso. Enfim, meu parceiro, só recomendo muito você assistir essa belezura de anime, porque ele é muito massa. Gachiakuta. E o anime se passa numa estranha cidade onde os ricos habitam a região central e mais elevada, enquanto há em seus pés um extenso gueto circular na qual os pobres, filhos de criminosos tribais, sobrevivem catando lixo.
E na parte inferior, além das fronteiras do gueto, existe também um grande abismo, um buraco enorme, onde tudo que é considerado lixo é despejado, incluindo, mano, pessoas que são considerados criminosos condenados e são arremessados para a morte. E vivendo no gueto, o nosso protagonista chamado Rudo e o seu pai adotivo chamado Reto tentou coexistir com os demais moradores da cidade. Mas Rudman despreza o desperdício da classe alta, ignorando assim os avisos daqueles ao seu redor. E Rudo, cara, vasculha regularmente o lixo da cidade em busca de algo útil ou valioso para salvar do abismo, onde que o seu pai biológico foi jogado nesse mesmo abismo, e isto após ser acusado de assassinato. E em um dia, após encontrar uma figura misteriosa a caminho de casa, Rudo retorna e encontra o corpo maribundo de Reto no chão. E ele imediatamente, mano, é encontrado no local pelas autoridades e é acusado injustamente de assassinato. E ninguém acredita em suas alegações de inocência. E é então que ele é jogado num abismo. No entanto, cara, e em vez de morrer, ele se encontra em um lugar muito estranho e de mau cheiro, cercado por monstros feitos de lixo. E quando Rudo é atacado por esses monstros, ele é salvo por um homem chamado Andy, que o mesmo se revela ser um zelador, alguém que usa armas especiais, chamadas de instrumentos vitais, para combater essas criaturas. Enfim, cambada, só recomendo vocês assistirem essa belezura de anime. Enfim, cambada, esse foi o vídeo e espero que tenham gostado. E se você gostou de algum anime dessa lista, ou se já assistiu algum, ou se ainda vai assistir, já deixa, mano, aquele seu like para fortalecer o canal. E também já se inscreve para ficar ligado nos próximos vídeos, beleza? E não se esquece de deixar aquele seu comentário, porque ele é muito importante. Enfim, negado, muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.